Muito bom dia a todos. Agradeço ao senador Donizete pela oportunidade. Saúdo aqui os colegas de mesa. É realmente um prazer estar aqui para lidar com este, que é um dos temas mais importantes para nós da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde. Eu gostaria de apresentar, senador, alguns slides só para facilitar e organizar nosso raciocínio. Prometo ficar aí, me manter nos limites regulamentares do tempo. Só aguardando ali. Vamos lá, por favor. Bom, só para esclarecer o que é a FenaSaúde, né? A FenaSaúde, ela congrega 18 grupos... Só um minutinho. Nós não temos um comando para ele aqui mesmo operar? Não, então, você vai operar daí. Tá, obrigado. Agradeço. A FenaSaúde tem 18 grupos empresariais, representam 29, quase 30 milhões de beneficiários de plano de saúde, aproximadamente 40% do total de beneficiários de planos hoje no Brasil. Então, ali à direita, os senhores podem ver a lista de empresas representadas pela federação. Estão ali praticamente todas as seguradoras especializadas em saúde e algumas operadoras também, como medicina de grupo, operadoras também odontológicas. De sorte que, do total dessas empresas, o último dado que a gente tem é que foram dispendidos em despesas médicos, hospitalares, assistenciais, odontológicas, cerca de 45 bilhões de reais no Brasil, o que dá mais ou menos 40%, 41% do market share do total do mercado. Poderia só adiantar, essa foi só para apresentar um pouquinho a federação e gostaria de também da oportunidade de apresentar a estrutura do setor, né? Quer dizer, nós estamos inseridos dentro de um setor que é bastante diverso, são 1.199 operadoras hoje registradas na ANS, que dão atendimento a cerca de 72 milhões de beneficiários, tanto planos de saúde médicos e planos odontológicos. Isso dá aí 25%, 26% da população brasileira, né? Esses são os dados gerais e só antecipando, quer dizer, esse setor, ele teve, no último ano, arrecadou cerca de 134 bilhões de reais e retornou à sociedade na forma de pagamento de despesas com os seus serviços médicos cerca de 134,8 bilhões, o que dá mais ou menos aí um empate, né? Um empate entre o total, o volume que o setor fatura com o volume que ele retorna à sociedade, o que tradicionalmente é explicado por uma alta taxa de sinistralidade. Perdoe-me, senador, o termo sinistralidade, mas é um termo muito comum na área de seguros, que diz basicamente do que o setor arrecada, a parcela que vai para o pagamento daquelas despesas médicos hospitalares contratadas, que daí gira historicamente cerca de 82%, 83%. Então, essa que é a formatação geral desse setor de saúde suplementar. Pediria para a gente seguir mais um slide, dados gerais, quer dizer, das operadoras. Qual é a função econômica e social desse setor, né? Quer dizer, além das operadoras, tem toda uma cadeia produtiva que opera nesse setor, milhares de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, dentistas e por aí vai. Quer dizer, um setor de uma importância bastante significativa em termos econômicos e em termos sociais. O próximo, por favor. Esses são dados de produção assistencial do setor, quer dizer, quase 1 bilhão de procedimentos foram realizados aí em 2013, né? São os dados, quer dizer, não temos os dados ainda de 2014, mas já é possível também quantificar
que é um volume bastante expressivo, consultas, atendimentos, exames, terapias e internações. Eu vou tentar focar um pouquinho mais nessa questão de internação, que é onde se insere o objeto aqui da discussão aqui hoje. Só apresentando, quer dizer, para onde vão os gastos com saúde no Brasil. Isso é uma simulação que a gente faz. A cada R$100, quer dizer, o total de recursos de saúde são 448,1 bilhões de reais, né? Desses, se a gente dividir, fatiasse esses recursos em uma nota de R$100, por exemplo, 28 centavos estão indo para os planos de saúde, 16 para os medicamentos, 7 pagamentos diretos que as pessoas fazem. E a outra parte, a parte direita da nota, é a parte cujo financiamento se dá pela via dos impostos, pelo setor público. Um próximo, por favor. E aí agora, como eu havia dito, tentar focar um pouquinho na questão das órteses e próteses. E se a gente separar uma nota de R$10, que são os gastos dos planos de saúde, hoje no Brasil, a gente diria que R$1,4 estão indo para consulta médica, 64 centavos para ambulatórios, exames 2,15, terapias, internações ficaria com cerca de metade, 50% dessa nota de R$10 estariam indo para as internações. E desses 50%, o que a gente observa é que a fatia relacionada a órteses e próteses materiais especiais consome ali quase que 50% dessas internações. São dados da Unidas, que é uma entidade associativa, tal como a FenaSaúde, que produz esse tipo de dado. A gente tem acompanhado, quer dizer, tem muitas distorções ainda nesses dados, talvez até pela falta de contabilidade oficial desse setor. Então, existe sempre uma dúvida, né, a respeito do dado de OPME. Então, esse que é um dado que a gente traz aqui, que a gente tem, enfim, mais firmeza aí, assertividade em apresentá-lo. Por favor, próximo. E aí, senador e senhores, tentando avançar para o diagnóstico, eu tenho a impressão de que o diagnóstico que nós na federação temos não deve diferir muito do diagnóstico, tanto aqui da casa, quanto do grupo interministerial, quanto na Câmara dos Deputados. Basicamente, a gente tem uma lista que a gente chama de impulsionadores de custo, né? Primeiro, os preços unitários são muito elevados desses dispositivos médicos implantáveis, né? O que a gente está chamando agora, o nome mais recente para a OPME, né? Um segundo fator que a gente observa também é uma tendência à substituição de materiais menos dispendiosos por materiais mais dispendiosos. Então, um movimento interno do setor de utilizar menos aqueles que são mais baratos e substituí-los por materiais que são mais caros. Terceiro fator é que a frequência da utilização tem aumentado bastante. Quer dizer, um dos problemas, um dos agravantes principais e por isso nós estamos aqui, é a frequência com que se tem observado a utilização desses dispositivos, e aí gerando uma série de distorções aí, com prejuízos aí não só para os planos de saúde, mas como setor público, mas principalmente para os consumidores. Ainda no campo da avaliação, a gente nota que a incorporação de tecnologias ela vem com pouca avaliação em termos de custo-efetividade ou custo-utilidade, como os economistas gostam de falar, e é necessário também se regular essa questão. E, por último, as OPMEs com indicações inadequadas. Quer dizer, muitas indicações têm sido inadequadas, como a gente vem observando. Próximo, por favor. Eu não vou me ater aos dados, mas os senhores terão a oportunidade de compará-los. 5 minutos eu termino. Só para... a gente trouxe um dado aqui que mostra que a elevação de custos nesse setor, nesse caso aqui dos equipos,
e de materiais superam em muito o IPCA, o próximo, por gentileza. Outros dados também que apenas vêm confirmar a importância dessa discussão, com uma inflação muito forte nos materiais e nos medicamentos. O próximo, por favor. A gente vê, conforme já observado, disparidades de preços muito grandes entre diferentes compradores, diferentes regiões e entre a porta da fábrica e o preço que é instalado, o preço do produto, do material instalado na pessoa. Então, uma disparidade de preço absolutamente sem explicação, né? Que a gente não consegue justificar apenas pelos custos de transportes. Próximo, por favor. Algumas razões para essa diferença: falta de transparência, tanto nas práticas quanto nos preços, né? A ausência de uma nomenclatura padronizada, que dificulta muito a comparabilidade. Muito difícil comparar materiais. E cada dia você entra com um novo material, com uma mudança muito pequena e que gera um poder de monopólio muito grande para aquele novo produto. Ele passa a ser o único no mercado, e a gente sabe que toda a cadeia de relacionamento, que vai desde o treinamento até quem vai realmente aplicar, utilizar aquele material. Ainda nesse... Só voltar um pouquinho. A questão das comissões, né, o poder de monopólio, né, que demanda aí uma atenção por parte da autoridade de defesa da concorrência do país. Na verdade, é uma questão de defesa da concorrência, de falta de concorrência nesse setor, majorando preços que vão ser impactados lá na frente aos consumidores. A questão das comissões questionáveis, na verdade, que tem aí uma questão de ética também importante a ser estudada, o que induz a criação de demandas, né? Esse é o problema. Quer dizer, você tem uma indução de demanda muito frequente e ocasionada por um mecanismo financeiro não tão ético. E o excesso de judicialização, né, que gera muita iniquidade, porque só aqueles que têm acesso a determinadas demandas judiciais, eles conseguem obter aquele procedimento, enquanto outros que não têm acesso não conseguem, o que gera aí uma série de distorções, tanto nos consumidores, né, que passam a ficar muito mais preocupados de como conseguir determinada demanda, talvez que não foi contratada, quanto das empresas que acabam ficando mais inibidas em investir nesse mercado. O resultado, senhores, disso tudo é que, se a gente observar a linha azul, é a variação do custo per capita, é uma espécie de que a gente chama de inflação médica, né? Se a gente observar a inflação médica no Brasil, que é o custo que o plano de saúde está pagando, ele está completamente destoando do índice geral de preços, do IPCA. Então, o que comumente se chama... O jacaré está abrindo a boca, né? Quer dizer, você tem uma inflação de custos, uma variação de custos médicos hospitalares completamente descasada do IPCA. Isso é um problema em termos econômicos, porque dificulta o financiamento. Eu acabei, senador. Eu só tenho, acho que, mais um slide para apresentar as propostas, se o senhor me permitir. Resumindo as propostas, senhores, desde já agradecendo aqui o tempo adicional, o que a gente precisaria? Transparência nesses mercados, investigação de práticas e condutas anticompetitivas pelo CAD, uniformização e padronização da nomenclatura pela Anvisa, formulação de um projeto de lei inspirado no Sunshine Act, que é a lei de transparência americana, né? A abertura das importações. Por quê? Porque hoje a operadora não pode importar diretamente produtos, então você incentivar a competição nesse mercado tem que olhar para como é que são feitas essas importações. A divulgação ampla de preços FOB e CIF, né? Quer dizer, a distorção de preço é tamanha e hoje você não sabe quanto que custa um preço. A gente acompanhou aí as distorções aí do preço que sai da Alemanha, sai dos Estados Unidos e o preço que chega no Brasil, que é vendido no Brasil. Por que não se pensar em uma criação de uma central de compras conjuntas
SUS e operadoras, os dois maiores compradores desses produtos no mercado, aumentando o poder de barganha para reduzir preços, reduzir distorções, institucionalização da avaliação da tecnologia da saúde, quer dizer, é criar realmente um comitê de forma a avaliar os critérios dessa incorporação. E mais do que isso, monitorar e regular o uso dessa tecnologia mediante diretrizes e protocolos de utilização devidamente validados pelas entidades de direito, né? As comissões científicas e entidades que cuidam dessa questão. E, finalizando, por que não um estímulo à segunda opinião médica? Só lembrando, a gente tem um estudo, eu não trouxe aqui hoje, mas existe um estudo, talvez já tenha sido comentado aqui em algumas das reuniões. O Hospital Israelita Albert Einstein, ele fez um estudo de diversas indicações para a utilização para cirurgias de coluna, né? Então, daquelas cirurgias que já haviam sido indicadas para a coluna, um conjunto de peritos do Hospital Einstein, que é um hospital, evidentemente, de referência, fez novamente uma avaliação. E 70% daquelas indicações não eram exatamente indicadas, recomendadas, sob o ponto de vista desses especialistas, para seguir adiante na cirurgia. Ou seja, eles poderiam ter a solução dos seus problemas mediante o tratamento convencional. E, por fim, eu acho que há que se discutir também a busca por novos modelos de pagamento e remuneração. Hoje, senhor senador, a gente usa um modelo que estimula o volume, né, que é o pagamento por serviço. Então, quanto mais serviço se faz no setor de saúde suplementar, maior a remuneração dos operadores dessa cadeia de produção. Isso é profundamente distorcido. Gera uma falha no sistema muito grande, onde você está priorizando o volume e a quantidade, não a qualidade dos serviços. E eu agradeço novamente a oportunidade. A FenaSaúde tem todo o interesse de contribuir com mais propostas ou detalhar essa que agora apresentei. Muito obrigado.